Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 19 de novembro, este é o Canal do Boi News. Diversas entidades do setor agropecuário divulgaram nesta quinta-feira uma nota de repúdio às manifestações na Europa e nos Estados Unidos contra a produção brasileira. Eu destaco duas. A sociedade rural brasileira manifestou indignação com a proposta anunciada pela União Europeia de restringir importações de commodities agrícolas por questões ambientais, sem considerar os recentes acordos internacionais. Na nota, a centenária Sociedade Rural diz apoiar o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que prometeu questionar a intenção da União Europeia sob o argumento de desrespeito à soberania nacional dos países e por estar desalinhada ao Acordo de Paris. Outra nota da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, diz respeito ao pedido da Associação de Produtores de Carne dos Estados Unidos, encaminhado ao Departamento de Agricultura, o USDA, para impedir a entrada da carne brasileira no mercado norte-americano. A Confederação lembra que o Brasil nunca teve qualquer caso de forma típica da encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como a doença da vaca louca, e que a legislação brasileira proíbe o uso de qualquer proteína animal para alimentação bovina, a única causa de contaminação da doença pelos animais. A nota diz ainda que, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos apresentaram 3 casos típicos da doença em 2003, 2005 e 2012. Os Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente anunciaram uma força-tarefa com participação de inteligência policial para cobrir o desmatamento no país. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Olá, Berê! Olá, Zaidan. Essa reunião entre os ministros da Justiça e do Meio Ambiente ocorreu após a divulgação de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam aí um salto de 22% na área destruída, na área florestal. Bom, a resposta agora vem em forma de ações integradas com a participação, como você bem disse, a participação da inteligência policial para coibir o desmatamento no país. De acordo com a Reuters, a área desmatada na Amazônia atingiu a marca de 13 quilômetros quadrados entre 1º de agosto de 2020 e 31 de julho de 2021. Então, mais precisamente, um aumento de 21,97% se comparado ao ano anterior. Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Anderson Torres, prometeu o uso de toda a força para coibir crimes ambientais e permitir que o país possa cumprir o que eles se comprometeram durante a Conferência do Clima, a COP26, no sentido de zerar o desmatamento ilegal. Nessa mesma linha, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o governo vai precisar ser mais contundente para combater o desmatamento. Zaidan? Obrigado, Berê. Agora, a previsão do tempo para todo o Brasil, Renata Ferreira. Olá, Zaidan. Olá a todos que acompanham o programa. A frente fria avança e continua causando temporais em áreas produtoras do país nos próximos dias. Começo pelo centro-oeste, onde as chuvas intensas ganham força em Goiás, Distrito Federal e também Mato Grosso, com volumes altos. E segue forte também na metade leste de Mato Grosso do Sul, já no oeste e sul do estado, o tempo segue firme. Na região, com a chuva prevista para os próximos dias, os índices de água no solo que estão elevados devem permanecer altos durante o plantio da soja e também o início aí do plantio do algodão. Mas ao norte brasileiro, as pancadas de chuva seguem ocorrendo na região. Os volumes aí mais altos ficam concentrados no Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Mas a chuva perde força na próxima semana, mas não seca em nenhum estado. E volta a ganhar intensidade na virada do mês, desta vez com destaque para Roraima, também Pará e Tocantins, podendo acumular mais de 50 milímetros em áreas de pastagens desses estados.
E no Sudeste, olha só, os temporais aumentam na região, com ventos e granizo, o tempo fica fechado, com chuva a qualquer hora do dia, entre o sul de Goiás, também o oeste do Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro. Já a partir da próxima semana, a chuva enfraquece em boa parte da região, mas também não para. Ainda há risco para volumes expressivos de chuva, próximos de 100 milímetros em áreas aí do centro-norte mineiro. Mas ao sul do país, o tempo segue firme em todo o Rio Grande do Sul, oeste e sudeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Isso por conta de uma massa de ar mais seca. Já o frio fica mais na metade leste da região sul, pancadas de chuva fortes do sudeste ao norte do Paraná por conta aí das instabilidades. E no nordeste brasileiro, as pancadas de chuva ainda predominam em todo o leste da região e de maneira aí mais forte no oeste da Bahia e também no Maranhão. Já em todo o oeste e partes do sul do Piauí, as pancadas são mais isoladas e passageiras, mas vêm com raios e ventos. Tempo firme do centro da Bahia ao litoral do Ceará. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. Um caminhão boiadeiro tombou ontem em região pantaneira, nas proximidades do rio Nabileque, em Mato Grosso do Sul. Da redação, as informações de Vinícius Souza. Olá, Vinícius. Oi, Zaidan, olá para quem acompanha o canal do Boi News. É isso mesmo, uma fatalidade que aconteceu ali na região do Pantanal ontem. Eram 3 caminhões que estavam indo para um frigorífico e o primeiro foi passar por um desvio, igual a gente está vendo aí nas imagens da tela. Ele foi passar por um desvio no lugar que antes era uma ponte que foi consumida pelo fogo em 2020. Esse desvio está por lá até agora. Na travessia, por conta da ausência do cascalho, o caminhão acabou tombando ali na região. Ao todo, Zaidan, foram mortos 11 cabeças de gado, o caminhão transportava 18 animais e o resgate só começou a acontecer por volta das 16 horas e a finalização de todo esse resgate foi aí por volta das 22 horas da noite de ontem. Importante ressaltar que os pecuaristas ali da região pantaneira, inclusive junto com o cinegrafista Gadiel Chaparro, nós estivemos e passamos por essa estrada há pouco mais de um mês, eles estão solicitando já há algum tempo o cascalhamento na estrada e também a instalação de novas pontes ali para a região, já que os caminhões têm dificuldade em passar por esses desvios que, segundo eles, são muito estreitos e aí acabam impactando em situações como essa de acidentes graves ali na região. O motorista não sofreu nenhum ferimento, segue bem e o caminhão já foi retirado ali da região, mas fica aí o pedido dos pecuaristas por cascalhamento e também pela instalação de novas pontes para facilitar. Eles também solicitam isso, Zaidan, porque apesar de ainda não termos uma chuva tão volumosa, ali na região pantaneira já começa a chover e isso também vai trazer alguns impactos, impossibilitando muitos desses pecuaristas a tirarem o gado das suas propriedades. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. A semana termina em ritmo lento para o mercado de citros, informou o CPEA. Ao vivo de Araçatuba, noroeste de São Paulo, as informações de Gustavo D'Angelo. Olá, Gustavo. Olá, Zaidan. Olá a todos que acompanham o CB News. Pois é, Zaidan, o mercado de citros está em ritmo lento nesta semana. Primeiro, por conta do período mesmo, que já é comum esse movimento mais lento, né? E depois por conta do feriado no início da semana, da Proclamação da República e o de amanhã da Consciência Negra, que acentuam a lentidão do comércio. Para a laranja-pera, os preços seguiram em queda nos últimos dias, registrando recuo de cerca de 1,5% frente à da semana anterior. Vale ressaltar que, segundo o CPEA, a qualidade das frutas tardias supera a da pera em algumas regiões, aproximando os valores dessas variedades. Já no caso da lima ácida Tahiti, as cotações permanecem firmes, mas já esboçam retração em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, diante da resistência do mercado aos altos valores. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Também vem do CPEA um boletim de hoje que informa que a demanda por carne de frango vivo por parte do atacado está menor. Assim, os frigoríficos desaceleraram o ritmo de compras de novos lotes. Ainda de acordo com o boletim, para esta semana, as quedas nos preços da proteína e do frango foram reforçadas e o poder de compra está sendo mais limitado para o consumidor, que tem dificuldades para escoar a produção, o que desestabiliza oferta e demanda no setor avícola.
As exportações de melão da safra 2021-22 do Rio Grande do Norte e Ceará subiram com força em outubro, somando 45 mil toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Um aumento de 62% na comparação a setembro. Da redação ao vivo, as informações de Kylie Rodrigues. Olá, Kylie. Oi, Zaidan, a receita em dólar também subiu, atingindo 30 bilhões e 800 milhões, preço do navio, elevação de 57% no comparativo mensal. Esse resultado foi o melhor para o mês de outubro nos últimos 6 anos, quase superando o recorde registrado em 2015. Segundo agentes consultados pelo Hortifruti Cepea, o aumento dos embarques foi influenciado pela firme demanda internacional e pelo dólar valorizado frente ao real, que tem elevado produtores a priorizar as vendas internacionais em detrimento do mercado doméstico, afetado pela crise econômica. Como resultado, os dados da parcial da safra 2021-22 apontam recuperação em relação ao início travado das exportações, visto que houve atraso no fechamento dos contratos internacionais diante das incertezas mercadológicas e dos elevados custos de produção e do frete marítimo. Entre agosto e outubro de 2021, o valor exportado avançou 2% em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 77 mil toneladas. A receita em dólar aumentou 7%, somando 52 milhões de dólares. Zaidan, com você. Kylie. Durante o Congresso, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que terminou esta quarta-feira em Campinas, interior de São Paulo, Walter Puga Júnior abordou os altos preços e o risco de desabastecimento de fertilizantes em 2022. Acompanhe a conversa dele com o presidente da Cooperativa Agropecuária de Insumos Olambra, o Marcos Eutinck. E é amplamente conhecido o problema que a agricultura vive agora e deve viver também no próximo ano. Dificuldade para obter insumos, para receber insumos e encarecimento dos insumos para a agricultura. Eu tenho aqui comigo o presidente da Cooperativa Agropecuária de Insumos Olambra, Marcos Eutinck, que vai explicar como contornar essa situação. Marcos, vamos ter problemas graves com insumos no Brasil daqui para frente? Eu acredito que sim, ainda até o primeiro semestre nós teremos problemas ainda, né? Os nossos fornecedores estão prevendo isso, a gente vai ter falta de defensivos e fertilizantes até o meados do ano que vem, com certeza. Quanto aos custos, chegaram no limite ou ainda podem subir mais? Ninguém está conseguindo prever. A gente tem conversado com a maioria dos fornecedores e todos. Eu acho que ainda o céu é o limite. Não chegamos no limite ainda, mas acho que está ficando inviável. Você acha que daqui para frente esse será um problema constante ou é um problema temporário, essa dificuldade com insumos? Acho que é um problema temporário. Nós teremos, acho que, reposição disso aos poucos. Acho que tem parte política no meio disso também, mas com certeza é momentâneo. Vai se normalizar, com certeza. Bom, você acaba de ouvir o presidente, né, da Cooperativa Agropecuária de Insumos Olambra, ou seja, homem que lida no dia a dia com insumos. Situação é grave daqui para frente, mas tende a melhorar mais adiante. Walter Puga Júnior, de Campinas, para o SBA. CB News termina aqui, obrigado pela sua audiência. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. E você fica agora com a nossa agenda de leilões.